Paulinho Orochi falou: Ed, aos 18 anos eu fui diagnosticado com um baço grande, esplenomegalia. Eu era um cara alegre, tinha muitos amigos, sonhava em ser treinador de futebol, fazer educação física. E praticar esportes era o que eu mais gostava de fazer. Por conta do baço eu não pude, aí ainda não posso, praticar esportes. Também não pude fazer educação física. Literalmente eu canso ao andar e corro risco de hemorragias por somente andar. E ele diz que já teve algumas. Como me motivar? Sou totalmente desmotivado por conta disso. A gente teve um podcast não, foi um vídeo que a gente fez, a gente precisa até fazer mais um agora do podcast, que a gente gravou com a Mari, que era do Vai Uma Mãozinha Aí. E a Mari, acho que ela é uma das maiores influenciadoras PCDs que tem no Brasil. A gente gravou um podcast com o Ivan Barão, que é um cara que também é super referência em falar de capacitismo, de falar um pouco disso. E acho que é um momento do cara entender, porque ele tá passando claramente aqui por uma... Ele não tinha uma deficiência e ele claramente identificou uma deficiência física, uma questão de saúde que impede ele de talvez fazer coisas que ele planejava de fazer antes. Mas eu acho que isso não impede ele de ter sonhos, acho que isso não impede ele de ter planos, dele ter coisas pra fazer. Ele talvez só tenha que reposicionar um pouco o pensamento dele e a cabeça dele. Pô, talvez o cara não vai conseguir fazer uma prática esportiva, mas será que não existe alguma prática que ele possa ter dentro das limitações físicas que ele tem? Pô, beleza, então não pode praticar esporte. Será que ele não pode se envolver com o esporte de outra maneira? Então, pô, você não vai conseguir ser técnico de futebol, mas você pode fazer uma faculdade de marketing e trabalhar com marketing esportivo. Você pode trabalhar num departamento esportivo do esporte. Eu acho que é uma questão que a gente precisa entender, porque às vezes a gente vai ter limitações físicas na nossa vida que podem vir por questões de saúde, elas podem vir por questões de acidentes, elas podem vir por questões de idade. Pô, a potência que você tinha quando você era mais novo, a potência que você tem um pouco mais velho, você talvez não possa, se eu quiser competir um campeonato de jiu-jitsu adulto, eu vou ser atropelado. Mesmo não sendo velho, mas porque eu já passei talvez da idade da alta performance de outros atletas. Então é um pouco da gente entender sempre, porque eu acho que às vezes o que acaba acontecendo com a gente, e eu posso falar isso porque eu tive uma lesão muito séria durante a pandemia, e eu fiquei quase um ano sem poder fazer nenhuma prática esportiva. Óbvio, não se compara com o quadro que o Paulinho trouxe, mas foi uma parada que me pegou muito, assim, porque eu fiquei um ano, tive um problema na panturrilha, muito forte. Pra você ter uma ideia, a minha médica falou que eu não podia andar mais de 1 km por dia. Eu não conseguia, para descer as escadas aqui, eu não conseguia descer as escadas sem sentir dor. E foi uma questão que mexeu muito comigo, assim, de tipo, pô, cara, eu quero voltar a treinar, quero voltar a fazer coisas, mas não posso. E aí você tem que lidar com a sua frustração. E você ser afogado por essa frustração, ela inibe outras potências que a gente tem. Ela inibe outros desejos, sonhos, capacidades que a gente tem de fazer coisas e que a gente talvez não esteja direcionando a energia correta para isso. Você, com essa limitação que você tem agora depois desse diagnóstico, você botar toda a sua energia na frustração de você poder não corresponder aos sonhos que você tinha antes desse diagnóstico, eu sei que é um lugar ruim, eu sei que é um lugar difícil de estar, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas a gente precisa entender quais são os próximos sonhos que você pode ter, quais são as próximas projeções que você pode ter. Você, por causa do seu diagnóstico, não foi proibido de sonhar, de ter planos. Talvez você tenha que redirecionar. Pô, eu não vou conseguir fazer isso, mas dentro do meu sonho eu vou conseguir fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo muito idiota, que não se compara com esse caso, mas eu gosto muito, com um exemplo muito da hora, que é o do Fred Bruno Desimpedidos. Eu odeio que ele mudou de nome. Eu odeio que esse maluco mudou de nome. O Fred fala muito que o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele não conseguiu ser jogador de futebol, mas ele conseguiu trabalhar com futebol. E conseguiu ter muito mais do que ele teria no futebol sem precisar ser jogador de futebol. Então, pô, podia ser um cara que podia ter passado a vida inteira ressentido de que não conseguiu cumprir um sonho dele e algo que ele queria fazer, queria muito decorrer, mas ele acabou usando a energia dele para outras coisas. Então eu sei que é uma coisa física, acho que a sua saúde agora é a coisa mais importante. Então entender como que você resolve esse quadro, o que esse quadro, qual a limitação que esse quadro te dá, como estabilizar esse quadro, né? Porque, pô, o cara tem hemorragia fazendo uma coisa, pô, então, como é que você pode não ter hemorragias? Como é que a gente quer você viva, a gente quer você potente, aqui com a gente, criando, fazendo coisas. Você pode fazer isso em outras esferas, em outras camadas. E acho que é poder direcionar isso, assim. A gente tem frustrações na nossa vida, mas se a gente se apega a elas, cara, se a gente mora na nossa frustração, a gente tá inibindo
toda a potência dos sonhos que a gente tem, toda a potência que a gente tem de outras coisas que a gente pode conquistar e fazer, que a gente talvez não conseguiria. Eu vi um caso de um senhor, que ele tinha um pitbull, e o pitbull atacou o braço dele. E o cara perdeu o braço. E aí era o cara falando como ele teve que lidar com a vida dele depois que ele perdeu o braço. E aí ele, tipo assim, tendo que fazer adaptações, tem que fazer coisas, mas o cara falou, cara, eu entrei num processo de depressão, foi um processo muito difícil, mas eu percebi que minha vida não podia parar. Entendeu? Eu ainda tava aqui, ainda tinha coisa pra fazer, ainda tinha pessoas que se importavam comigo, ainda tinham pessoas pra eu conhecer, coisas pra eu fazer, e eu vou viver mesmo com isso, entendeu? Então é uma escolha que a gente pode ter, tipo, tá preso aqui ou a gente criar um novo caminho pra gente, a gente botar essa energia pra outro lugar. Isso dá atenção ao que você tem, né? Não só ao que você não tem. Então, às vezes você tem algumas condições, tem condição de fazer algumas coisas, foca nisso, cara. Foca nisso. Também tive algumas dificuldades também que eu passei de saúde, né, na minha vida. Processo de visão também, que eu tive que me adaptar, porque me progrediu demais o meu problema de visão. Tanto que o oftalmo falou, pode ser que você perca, então você tem que começar a se adaptar. Então foca no que você tem, se você tem condição de fazer isso, valorize isso, né? Isso é muito importante. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast pro Dia do Homem. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveite para conhecer os produtos Dove Men Care. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Só quem cuida realmente protege.